Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o estudo da semana 2 do PET 2, unidade temática. O mundo contemporâneo, o antigo regime em crise e o objeto do conhecimento, as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. Hoje, então, nós vamos estudar um pouco da história da monarquia inglesa e, a partir disso, fazer um comparativo com o parlamento brasileiro na atualidade. Então, nós sabemos que Carlos I governou a Inglaterra utilizando as formas absolutistas de poder de forma muito exageradas, né? Ele não respeitava o parlamento e aí isso ocorria no século XVII. A partir disso, nós temos então uma tensão existente entre o rei Carlos I e o parlamento que já era existente dentro da Inglaterra na época. Essa tensão inicia com a organização da chamada Lei do Cheap Money. Essa lei havia sido retirada do rol de leis da Inglaterra até que Carlos I vem e organiza de novo essa tributação. Com isso, com a organização dessa tributação novamente e extensão dessa tributação, além do litoral, mas também para o interior da Inglaterra, ele deixa então o parlamento insatisfeito e aí ele abre o precedente para um atrito entre os dois, o rei e o parlamento. Vem Oliver Cromwell, líder dos puritanos no ano de 1649 e, junto a um movimento, organiza a condenação e execução de Carlos I. Com isso, inicia-se uma república na Inglaterra. Oliver Cromwell, ele organizou algumas leis autoritárias também, deixando insatisfeitas uma boa parcela da sociedade inglesa. Com isso, no ano de 1660, Carlos II retoma o poder. Ele era filho do Carlos I, certo? E aí ele assume o trono, organizando um período chamado de restauração. Nesse período nós temos a organização ainda de leis muito absolutistas por parte do rei, mas há um estabelecimento de um governo mais harmônico entre os dois. Depois de Carlos II, que acabou falecendo no poder, vem Jaime II, que era seu irmão. E Jaime organizou um governo também muito autoritário, repressor, o que deixava insatisfeito o parlamento inglês. A sua filha, Mary Stuart, ela então faz um acordo com o parlamento inglês de quando o seu pai, Jaime II, morresse, iria assumir o poder, não o seu irmão, Jaime, mas sim o seu marido, Guilherme de Orange. E a partir disso, o parlamento então apazigua um pouco essa situação conflituosa junto ao rei, esperando a sua morte, e quando ele morre, organiza, a posse de Guilherme de Orange como rei. Com isso, gente, nós temos a chamada Revolução Gloriosa. Por quê? Esse momento da história é marcado por a possibilidade do parlamento ter uma independência maior perante ao rei, graças à organização da Declaração de Direitos também, que determinava os direitos e deveres dos cidadãos dentro da sociedade inglesa. Além disso, essa declaração aumentava o poder do parlamento, garantia as liberdades de imprensa, confirmava o anglicanismo como a religião oficial e alternava o primeiro-ministro entre a burguesia e a nobreza, dando espaço para os burgueses também atuarem no governo, certo? Esse modelo de governo inglês, ele é muito parecido com o que é empreendido até os dias de hoje
dentro da sociedade inglesa, certo? E aí tem aquele ditado, né? Na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Por quê? Porque dentro da Inglaterra, o rei ele acaba sendo submetido às leis que o parlamento institui. Qual que é o papel do rei inglês atualmente na Inglaterra? É abrir os trabalhos do parlamento no início de todos os anos, é também dar a autorização para a organização do governo em nome do rei, certo? E a organizar também aconselhamentos ao parlamento, certo? Havendo reuniões semanais entre o primeiro-ministro inglês e o rei. No Brasil, o parlamento funciona de forma um pouco distinta do parlamento inglês. Nós temos no Brasil duas câmaras organizadas, a Câmara de Deputados e o Senado, né? E aí, quais são as diferenças de organização desses dois órgãos, né? A Câmara de Deputados, ela possui representantes dos estados no número correspondente ao número populacional. Por exemplo, São Paulo é o estado de maior população do Brasil. Ele tem, então, 70 representantes na Câmara de Deputados, enquanto que Tocantins, que tem um número de população menor, ele possui apenas 8 deputados na Câmara de Deputados. No Senado, por outro lado, nós temos 3 representantes de cada estado. E aí isso possibilita uma harmonização dos poderes, vamos dizer assim, de representação. Por quê? Se tivesse só a Câmara de Deputados no Brasil, nós teríamos uma organização de leis tendenciosas ao Sudeste brasileiro que favoreceriam apenas esse grupo, o que não ocorre com o Senado, tendo os representantes de todos os estados em mesmo número, já que as leis são elaboradas, observadas, reelaboradas, né, e aceitas ou não pela Câmara de Deputados, passa à Câmara de Senadores, né, onde essa lei também é analisada, estudada e aí sancionada ou não, para finalmente chegar às mãos do presidente e ele dar a assinatura final. E quando o Senado também propõe algum projeto de lei, esse projeto de lei retorna para a Câmara de Deputados, sendo avaliado e voltando às mãos do presidente. Além de debater as leis, os projetos, essas duas câmaras têm o dever de fiscalizar, condenar, julgar os integrantes do executivo que porventura desrespeitem as leis propostas, certo? E para ser um candidato da Câmara de Deputados, você tem que ser maior de 21 anos de idade, enquanto que o Senado só é possível ser eleito nele a partir dos 35 anos de idade, certo? Na Inglaterra, nós temos também a organização de 2 tipos de Câmara, sendo elas Câmara dos Comuns, composta pelas pessoas comuns, vamos dizer assim, pelos cidadãos, e tem a Câmara dos Lordes, que é composta pela nobreza, por todos aqueles que são os descendentes dos nobres ingleses, certo? A partir disso, então, são feitos, né, eleições a partir da qual o povo elege o pessoal da Câmara dos Comuns e o partido que tem o maior número de eleitos na Câmara, ele escolhe o primeiro-ministro. A família real não pisa no parlamento, nesse caso. E lembrando a organização da Declaração de Direitos, nós podemos dizer que essa declaração organizou uma abertura democrática na Inglaterra? Eu acredito que sim. E por quê? Porque a partir dessa Declaração de Direitos nós temos a possibilidade
da população ter uma maior atuação política sem o exercimento de um poder absolutista no país, já que o rei, como eu disse anteriormente, não governa, ele na verdade só reina, né? Sendo o seu papel dentro da sociedade. A abertura das sessões do parlamento no início do ano, o aconselhamento do ministro e a autorização desse ministro em organizar um governo em seu nome. O rei não pode depor o primeiro-ministro, ele pode sugerir ao primeiro-ministro que renuncie ao governo e assim organizar um novo parlamento, certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido a aula e se tiverem dúvidas podem entrar em contato comigo pelos comentários aqui do vídeo ou por WhatsApp. Os meus alunos podem responder as questões no formulário que tem o link disponibilizado na descrição do vídeo ou por e-mail. Até mais!